Hoje eu vim com mais um vlog de leitura. Oi, se você não me conhece, eu sou a Lê. Eu vi um vlog de leitura que eu achei completamente sensacional no canal da Juliana Ferreira. E aí eu quis fazer também. Que nada mais é que um site sorteador, ele vai sortear quantas páginas você vai ler do livro. Então, vamos supor que um livro tem 200 páginas. Eu vou colocar um valor mínimo de 30 páginas por dia. Então, o sorteador lá, você vai colocar 30 a 200. E aí ele vai sortear quantas páginas você vai ler no dia. Eu achei fantástico. Simplesmente maravilhoso. Eu vou fazer de segunda a sexta, essa semana inteira. Então, eu posso ler até 5 livros, né? Porque vai que o sorteador seja muito mal criado. E aí coloca na segunda para eu ler o livro completo, na terça eu leio o livro completo, na quarta também, na quinta também, na sexta também. Mas eu acho que ele não vai fazer isso. Então eu vou trazer aqui 4 opções de livros pra gente ler essa semana. Eu acho também que não vai ser 4, eu acho que deve ser uns 2 ou 3. Mas eu vou trazer 4. E aí o que eu vou fazer? Hoje eu que vou escolher, né? Porque eu já vou começar a ler hoje. Mas a partir de amanhã eu já vou colocar enquete no meu Instagram para vocês votarem no livro que vocês querem que eu leia. Então, me siga no Instagram. Eu vou deixar todas as minhas redes sociais aqui embaixo. Por lá eu tento postar praticamente todos os dias. Então, vamos ver as opções. A primeira delas é Mais Que Amigos. Eu tô para ler esse livro desde o ano passado. Ele tava na minha meta do ano passado, aí eu passei pra minha meta desse ano, e estamos quase no final desse ano e eu ainda não li. Mas ele é bem curtinho, ele tem umas 220 páginas, mais ou menos. Estou muito ansiosa para ler, então vamos tentar ler essa semana. A nossa segunda opção é O Erro, que eu acho que eu vou começar por esse. Ele tem mais ou menos 280 páginas. 280 páginas já fica um pouco mais pesado para ler ele inteiro num dia, mas eu acho que o sorteador não vai fazer isso não. Vamos ver. E estou muito empolgada para ler esse também. A nossa terceira opção é a playlist. Eu vi a Mari Torres lendo e ela ama esse livro. E aí, quando eu vi ela falando sobre esse livro, eu fiquei completamente apaixonada e comprei ele. Então, tô doida pra ler ele esse ano também. Vamos ver se vai dar pra ler ele essa semana, porque ele é o maior livro dessa lista. Ele tem aproximadamente 348 páginas. Então, vamos ver se vai dar tempo de ler nesse desafio. E a quarta opção é A Toca das Raposas. Eu não sei muito bem sobre o que se trata, mas eu vejo muita gente falando bem desse livro. Ele tem 290 páginas, então eu peguei basicamente tudo em entre 250 a 300 páginas, para caso o sorteador invente de me colocar para ler o livro inteiro, dê tempo pelo menos, ou pelo menos quase ali, entendeu? Para pelo menos no dia seguinte eu ler um pouquinho só e terminar eles. E é isso, essas são as opções. Eu vou começar lendo O Erro, porque eu estou muito empolgada. Eu sou completamente apaixonada por O Acordo, então vou começar com O Erro. Então vamos ver quantas páginas eu vou ter que ler hoje. Terminei de ler as primeiras 78 páginas, na verdade eu li até a 79, porque na 79 terminava o capítulo. Então eu vim falar as minhas primeiras considerações para vocês. Então, aqui, eu não sei se vocês conhecem Amores Improváveis, mas é uma série de livros dos garotos de Briar, né? Que são os meninos que jogam hóquei na Briar. E cada livro a gente tem a história de um dos meninos. Nesse daqui, que é o segundo, a gente tem a história do Logan, que é o John Logan. No começo do livro já nos apresentam que ele gosta da namorada do melhor amigo dele.
Complicadíssimo. A gente tem o John Logan e ele é um dos defensores do time de hóquei da Briar. A gente também começa a entender um pouco mais da vida dele fora do ringue, fora da faculdade, a vida dele com os pais dele, e a gente descobre que talvez ele não vá ser um jogador profissional de hóquei. Não mostrou ainda, tipo, exatamente o motivo, mas ele meio que deu a entender isso. E a gente também tem a Grace, que ela é caloura, ela tá no primeiro ano de Briar dela. E um belo dia, o John Logan está fugindo de casa porque ele não quer ficar perto da namorada do melhor amigo. E ele inventa de ir numa festa. Só que ele sai tão desnorteado que ele simplesmente esquece o celular. E ele acha que o menino da festa mora no prédio X, que eu não lembro o nome do prédio. Ele chega lá, acha que é 230, se eu não me engano, o número do apartamento, e bate. Quando ele faz isso, uma menina abre a porta, não entendendo nada porque ele tá ali. E como ele tá sem celular, ele não sabe nem o número do apartamento e nem o prédio que é. A menina só fala com ele, esse não é o prédio que ele mora, porque aqui só tem calouro. E aí ela está vendo um filme que é Duro de Matar 2, e ele fala tipo, posso ficar? E ela fala, pode. E basicamente eles se conhecem assim. Assim, no segundo ou no terceiro capítulo, eles já se beijam. Eu gosto de uma coisa mais slow burn. Então, isso de beijo no terceiro capítulo, isso me incomoda um bocado. Mas vamos ver como vai desenrolar isso daí, né? Porque agora eu tô curiosa, porque ainda faltam não sei quantos capítulos pra história acabar e não é possível que vai ser tudo lindo e maravilhoso, porque no primeiro livro não foi tudo lindo e maravilhoso. Então, com certeza tem um drama aí. Mas assim, entre esse e o primeiro, até a parte que eu estou, eu gostei bem mais do primeiro. Mas também não sei, vamos esperar terminar. Falam que o terceiro é o melhor de todos, eu acho. O terceiro, se eu não me engano, que é o do Jim. Assim, é super gostosinho de ler, é levinho, sabe? Então, eu tô gostando muito, mas não mais do que o primeiro. Por enquanto, acho que eu daria umas 4 estrelas. Acho que sim. 3,5, 4 estrelas. Vou fazer o sorteio agora pra ver quanto a gente vai ler amanhã. Amanhã eu trabalho, então não vai dar pra sortear amanhã cedo. Então, eu acho que vai ficar meio corrido. Pra garantir, a gente vai sortear hoje, tá? O sorteio deu 194, mas 194 é no meio do capítulo, então o que a gente vai fazer? Vou ler até a 198, porque aí já é o final do capítulo. Então, eu odeio parar no meio do capítulo, então a gente vai fazer isso, ler até 198 amanhã, tá? E amanhã eu venho com novas atualizações do que eu estou achando. São mais ou menos umas 10h30 e eu terminei de ler as páginas do dia de hoje. Eu li até a 198, igual eu falei com vocês, para completar o capítulo. E eu vou falar o que eu estou achando. Se mudou alguma coisa da última atualização para de agora. Então vamos lá. Eu não vou falar muito sobre o que está acontecendo no livro para não dar spoiler para as pessoas que ainda não leram. Então, eu já fiz a introdução mais ou menos do livro e agora eu só vou falando o que eu tô achando mesmo.
Então, eu estou gostando. Porém, eu tô achando que tá faltando desenvolvimento. A gente já tá na parte final do livro e eu tô achando que tá faltando desenvolvimento do casal e dos personagens em geral. Então, isso é uma coisa que me incomoda um pouco, né? Obviamente. É porque ele é um livro curtinho, ele tem bem menos página do que o primeiro. Então, o primeiro tem toda uma construção do casal, de como eles viraram amigos antes de virarem um casal. E eu gosto disso, sabe? E nesse não, igual eu já tinha falado, no segundo capítulo eles já tinham se beijado. Então não teve uma construção de casal assim, sabe? E algumas coisas também me incomodaram, tipo, por exemplo, ela vai pra Paris e eles tinham ficado só 2 vezes e ele age como se aquilo fosse o fim do mundo. Não entendi. Não entendi. É, não tem como, né? A da mesma série, da mesma altura. Então não tem como eu não comparar com o primeiro livro, que é O Acordo. Não tem como eu não comparar o casal Garrett e Hannah e o casal Logan e Grace. E assim, se você compara muito os dois casais, esse desse livro é meio decepcionante justamente porque não tem muita construção, muito desenvolvimento ali da história. Tem umas partes super engraçadas. A lista que a Grace faz pro Logan é muito bom. E o jeito que os amigos do Logan, principalmente o Garrett, ele entra ali, ele se empolga, é muito bom também. Eles são muito engraçados. O desenvolvimento dos amigos é muito engraçado. Eu adoro quando é Found Family e, tipo assim, eles viram uma família real, sabe? Você vê isso nos meninos. Tem até uma hora que a Grace fala que quando eles entraram na cafeteria, eu acho lá, todo mundo fica olhando e que o jeito que eles se zoam, o jeito que eles lidam ali com eles é uma coisa que chama muita atenção e que é muito legal. E realmente, lendo assim, é muito legal. É, eu tô gostando, tá? Pra passar o tempo assim, tanto que eu já terminei as páginas de hoje e eu queria continuar lendo, porque é bem gostosinho de ler, é bem legal, é bem divertido. Eu só acho que falta profundidade mesmo, falta desenvolvimento do casal. Só isso, mas eu acho que daqui pro final não vai mudar muito, porque falta menos de 100 páginas. Então, acho que não vai mudar. Vamos ter que superar isso e seguir. Eu espero que tenha mais desenvolvimento também na questão da história do Logan com a família dele. Eu queria que aparecesse mais os pais da Grace também. A mãe dela é super. É super, super. E o pai dela é todo mais realista, mais monótono ali. E a mãe dela é totalmente o contrário. E eles são muito, muito bons também. E é isso. Aí agora a gente vai fazer o sorteio das páginas de amanhã. Dependendo do número que cair, eu já vou ler tudo no mesmo dia, tá? Amanhã, aproveitar que eu não trabalho, então talvez eu até comece um próximo livro amanhã mesmo, dependendo ali de como que vai ser o meu dia. Então, vamos pro sorteio de novo. Vou colocar 229, porque eu tô na página 199, então dá 30 páginas aí no mínimo para eu ler no dia, até a 277, que é o número de páginas do livro. Vamos sortear 266. 266 para 277, gente. Eu vou ler o livro inteiro. E é isso. Amanhã, então, eu volto com praticamente a review do livro, porque eu vou ter terminado de ler já.
eu acabei de acabar o erro. E aí eu vim fazer minhas considerações aqui pra vocês. Vamos lá. Ai, gente, vocês viram que eu fiz tatuagem? Ai, tá a coisa mais linda. Enfim, tô apaixonada, ela tá muito linda. As Montanhas de Velares e o Taim. Eu não sei como que vocês falam, mas os Dragões da Violet, que é um ponto sensível de como as pessoas falam, né? Eu falo tudo errado e tudo bem. Inclusive, descobri que não é Briar, né? Tem a universidade, é Briar, não é Briar. Mas eu vou continuar falando Briar porque é isso. Enfim, o dragão da Violet, eu sei que é Terran, um negócio assim. Mas eu falo que é Tain. E vai continuar Tain pra mim. Andarna, pelo menos, eu falo certo. Mas enfim, vamos começar com os pontos do livro, do que eu achei, né? Essa terceira parte, esse terceiro dia lendo, eu gostei muito. Ai, gente, a Hannah e o Garrett. Ai, até o livro que não é deles, eles são completamente apaixonantes. Ai, fico boba com esse casal. Sou completamente apaixonada. E é impossível não comparar os dois livros, igual eu falei antes, né? Então, é complicado, porque esse livro, ele vai cair umas estrelas justamente porque eu tô comparando os dois o tempo inteiro. Mas, enfim. Outro ponto que eu quero trazer para vocês é que é muito fofo a relação dos pais da Grace com ela. Tipo, dos dois, assim, sabe? A gente vê a relação dos pais do Garrett com ele e a gente sabe que o pai dele, desde o começo, né? A gente sabe que o pai dele tem problemas com bebidas, então o pai dele é alcoolista, ele sofreu um acidente, ele não consegue nem trabalhar, então os filhos que tem que cuidar ali da mecânica? Da. Onde arruma carro? Mecânica. Da mecânica dele. E. Então, é complicado a relação deles, né? Até porque o Logan sabe que ele vai ter que abrir mão do futuro dele pra cuidar do pai dele também e tal. Então é uma coisa, no mínimo, complicada, né? E a gente, em contrapartida, vê os pais da Grace, que são totalmente o oposto, assim, sabe? Então, eu acho a relação do pai e da mãe dela com ela a coisa mais fofa. O pai dela é um querido, a mãe dela é uma querida. Eu amo muito os dois. Eu acho que não teve muitas cenas deles, eu acho que poderia ter mais. Mas enfim, é porque eu adorei eles, por isso que eu acho que poderia ter mais. Mas não influencia na história, né? Então, tudo bem. Outra coisa sobre os pais da Grace é que eles são muito igual aos meus pais. Não de personalidade, não é isso. É questão de os pais dela são separados e eles são super amigos. Eu achei isso o máximo, porque eu me identifiquei tanto, mas tanto, que ela até fala, tipo, que eles vão viajar juntos, mas que todo mundo acha que eles vão voltar, e ela sabe que eles não vão voltar, porque eles são melhor separados, e eles são super amigos, e, tipo, é só amizade. E eu falei, caramba, são os meus pais. Toda vez que eu conto a história dos meus pais, todo mundo fala, nossa, abri exatamente na página certa. Fala exatamente o que o Logan falou. É muito legal que eles tenham continuado amigos depois da separação. E é basicamente isso. E eu super me identifiquei com ela nas falas dela sobre os pais dela. Então esse terceiro dia lendo foi basicamente isso. Tivemos drama, né? Eu esqueci de falar ontem sobre que eu falei que não estava tendo drama. Tivemos drama. Tanto no dia de ontem, na leitura de ontem, como na leitura de hoje também tivemos drama. Então, temos drama, mas é uma coisa que a gente sabe que é um livro que no final vai ficar tudo bem.
que no final vai ficar todo mundo feliz pra sempre. Então, você já lê sabendo que o drama ali vai ser resolvido e tá tudo bem. Agora, vamos oficial o que eu achei. Não tem como eu não comparar os dois livros. Então, eu acho, não sei se é por esse ser muito curto, o casal é fofo, mas também, assim, eu acho que Garrett e Hannah são insuperáveis. Então, não sei, eu comparo muito os dois. A questão do desenvolvimento também, que eu citei outras vezes, que eu achei tudo muito rápido. Com certeza não vai ser 5 estrelas, tá? Eu estou pensando ainda sobre a nota. O meu Scooby eu sempre deixo aqui embaixo no box. Por lá eu dou as notas, eu também coloco no Instagram quando eu faço a resenha dos livros. Mas provavelmente vai ser uma nota entre 3 e 3,5. É um livro bom, não é ruim, é um livro que eu me diverti lendo, porém provavelmente não é um livro que eu vou ler de novo. O Acordo, eu morro de vontade de ler de novo, ele tá nos meus livros favoritos, mas esse daqui é tipo, ok, sabe? Só pra continuar a saga ali, não ficar perdido, ou pra, na hora de ver a série, porque vai sair a série, não ficar ali perdida também. Mas não é um livro que eu vou ler de novo. Pra vocês terem noção, eu não lembrava qual foi o drama de ontem. De tanto que passou batido assim, sabe? Então eu acho que é um livro que daqui a 30 dias eu não vou lembrar muito sobre ele, sabe? Então, basicamente é isso. Aí agora a gente vai para o próximo livro. Eu fiz uma enquete lá no Instagram e por enquanto, eu só vou começar a ler amanhã, né? Mas por enquanto, quem está ganhando é A Toca das Raposas. Eu achei que ele ia ficar em último. Mas enfim, ele está ganhando. Em segundo lugar está Mais Que Amigos. E em último lugar, coitado, tá a playlist. Pelo que eu vi até agora, A Toca da Raposa e Mais Que Amigos estão com 10 votos de diferença. Mas eu acho que como A Toca da Raposa tá desde o começo ganhando, desde a hora que eu postei ele tá na frente, eu acho que até amanhã com certeza A Toca da Raposa vai estar na frente, então o próximo livro que lerei é A Toca da Raposa. Ele tem 289 páginas, um pouco mais do que o Erro. Estou super animada para ler. Está aqui falando mais 18 conteúdo sensível. Estou um pouco preocupada com isso. Mas enfim, já sei que é um livro mais pesado e tal. E tudo bem, acabei de sair de um romance super leve. A gente pega um pesado e assim a gente vai intercalando e tá tudo certo. Então, vamos ver quantas páginas eu vou ler no dia de amanhã. Gente, primeiramente eu queria dizer que eu não vou confirmar nada, porque ainda temos tempo. Mas eu acho que eu falharei no dia de hoje. Por quê? São 10h30 da noite e eu estou na página 81. Eu sou uma fraude. Então, eu vou tentar fazer o quê? Ler o máximo que eu consigo, né? Eu ainda tenho que lavar o cabelo. Então, assim, o máximo que eu consigo provavelmente vai ser mais umas 10 páginas. Mas eu vou tentar ler o máximo que eu consigo, porque amanhã de manhã eu não trabalho. Eu só trabalho na parte da tarde, é pouco tempo também. Então, vou tentar ler bastante na parte da manhã, para finalizar ele na parte da manhã. E aí, na parte da tarde, eu sorteio e a gente já começa um novo livro amanhã mesmo. E amanhã, ou eu só falo sobre o livro, por cima, sobre até a parte que eu chegar a ler, ou então, se der tempo, amanhã eu também leio o livro completo. Vai que, né? Ai, se bobear amanhã eu não vou terminar nem esse daqui. Mas enfim.
Eu tô na página 81, como eu falei, né? E vamos lá, o que aconteceu até agora? Não é spoiler, tá? As coisas que eu vou falar aqui acontecem no começo do livro, eu não tô nem 30% do livro. A gente vai ter a história do Neil. O Neil é um menino que a gente não sabe muito sobre a vida dele ainda. Ele é um menino meio misterioso. Ele tá ali numa escola, parece que é no final assim do ensino médio. Ele já tá para se formar. E aí ele, por um acaso, tá dormindo na escola e o treinador chega para ele e fala que ele tem visita. E aí ele fica super nervoso, por quê? Porque ele está fugindo de alguma coisa ou de alguém. O Neil, na verdade, não se chama Neil, a gente não sabe qual é o nome dele oficial, até agora, pelo menos. A mãe dele, pelo que parece, ela morreu. E o pai dele tá preso. Basicamente é isso que deu a entender até agora. E nesse livro a gente tem um jogo chamado Exe, não sei, eu falo Exe, então vai ser Exe. A gente tem o jogo Exe, que eu não entendi muito bem direito o que é, eu só sei que é uma mistura de lacrosse com a violência, digamos assim, do hockey. Basicamente é isso. Não entendi muito direito o jogo, tá? Até agora. Tô na página 81 e eu ainda não entendi o jogo direito. E aí, a visita dele é um treinador de um dos times, que são os times das raposas, de uma universidade. E o que acontece com esse time? Esse time, normalmente, só tem pessoas problemáticas ou com problemas em gerais. E são pessoas, por exemplo, que têm adolescentes que têm problemas com drogas, com bebidas. Por exemplo, o Neil. As pessoas acham que o treinador dele da escola, do high school, acha que os pais dele batem nele. Então, ele gravou o Neil, mandou para esse treinador das raposas e falou: então, eu achei que você super combina com as raposas. Chamando o menino de problemático na cara dele. O treinador das raposas viu, falou: super combina com a gente mesmo. E foram lá convidar o Neil pra jogar com eles. Convidar entre aspas, né? Porque eles meio que obrigaram o menino a jogar com eles. Só que o que acontece? Nesse time a gente tem o Kevin. O Kevin que é campeão mundial do esporte Exe. Ele teve uma lesão na mão esquerda, ele jogava pelo time dos Corvos e iam cortar, meio que não deixar ele jogar. Então ele fez um acordo com as raposas para ser meio que assistente do técnico, mas ao mesmo tempo ele assinou com os raposas para jogar pelo time deles. Isso foi meio que um burburinho, porque foi considerado traição pelos Corvos e tal. Só que o Neil e o Kevin, eles têm um passado que a gente não sabe o que é, mas eles têm um passado. Inclusive fala aqui que a última vez que o Neil viu o Kevin, os dois estavam juntos numa sala junto com o pai do Neil, enquanto ele estava esfaqueando um cara. Só coisas leves, né? Mas aqui tem o quê? Mais 18, conteúdo sensível. E aí depois eles nunca mais se viram e eles eram crianças e se passaram, sei lá, 8 anos, eu acho que é por aí. E o Neil tá com o cabelo diferente e tal, tá meio que transformado, pra ninguém reconhecer ele, inclusive o pai dele, que ele tá fugindo do pai dele. Ele vê o Kevin e ele fala: não vou jogar com vocês, porque se o Kevin descobrir a existência dele, vai perceber que ele não é o Neil de verdade, que o Neil na verdade não existe e que ele está fingindo ser outra pessoa. Só que o Kevin não reconhece ele. Então, ele aceita jogar com o time das raposas. E ele vai
pro time das raposas e fica morando durante um tempo como treinador. Eu parei nessa parte, basicamente. Mas eles são meio agressivos, assim, digamos, sabe? É tipo, um ameaça o outro com uma faca, enfim, coisas leves, né? Mas eu tô nessa parte até agora. Vou dizer que teve uma parte aqui que eu fiquei completamente perdida. Primeiro que eu tô completamente perdida no jogo, né? Porque eu nunca vi um jogo de lacrosse na minha vida. Eu não faço ideia de como se joga isso. A autora não explica muito bem também. Ela joga ali, temos um esporte novo, se parece com lacrosse. Ponto. É isso que vocês precisam saber do meu jogo. E você fica meio perdida ali porque, não sei. Não, pelo menos eu estou completamente perdida. Não sei a que pé estamos nesse jogo. Não tivemos um jogo até agora, tivemos só treino, né? Eles estão começando a treinar agora. Outra coisa que me deixou perdida, teve um parágrafo que a autora meteu o nome de pelo menos uns 10 personagens. Personagens que eu nunca tinha ouvido falar na vida, porque ela só estava explicando da onde surgiu o jogo, que foi do Japão. E aí ela meteu uns 10 nomes que eu fiquei meio perdida. Não sei. Eu não sei se foi só eu ou se todo mundo ficou meio perdido. Não sei o que aconteceu aqui. Tentei ler de novo, não funcionou, continuei perdida do mesmo jeito. E é isso. É uma coisa que me incomoda, tá? Capítulos muito longos. Muito longos. Tipo, muito longos. Eu estou na página 81, pra vocês terem noção. 81. E eu não acabei o capítulo 4. Tá? Então, assim, dá uma média de mais de 20 páginas de cada capítulo. Gente, não existe um capítulo com mais de 20 páginas, sinceramente. Tem um capítulo aqui que eu estava lendo pelo Kindle. Tava dando 1 hora pra eu finalizar o capítulo. 1 hora pra ler um capítulo, pra mim isso não existe, gente. Enfim, essas são as minhas considerações até agora. Capítulos muito longos. A escrita tô meio confusa. Não entendi direito sobre o esporte. E é isso. Tô meio perdida. E essas são as minhas considerações. Amanhã, provavelmente, mesmo que eu vá ler mais hoje, eu só vou vir com atualizações amanhã, porque já tá tarde. Eu não vou ler o suficiente para dar novas atualizações para vocês. Então, amanhã a gente se atualiza, que para vocês vai ser um segundo. Então, até amanhã. Eu acabei de finalizar a Toca das Raposas e vim falar com vocês o que eu achei, pra gente finalizar esse vlog de leitura. Eu devia ter terminado ele ontem, né? Mas não deu tempo. Tudo bem, eu finalizei ele hoje. Acabou que provavelmente não ia dar pra finalizar outro livro hoje e eu ia terminar o vídeo no meio do livro. Então, eu acho que foi até melhor assim. Bom, algumas considerações. Começando, gente, que esse livro aqui, ele é um livro pesado, tá? Ele é um livro sensível. Ele tem alguns tópicos bem pesados. Ele é um livro mais 18, tá? Então, embora se trate de adolescentes, se trate de pessoas com menos de 19 anos, ele não é um livro para adolescentes. Só deixando isso bem claro aqui, porque pela capa vocês veem, parece um livro meio adolescente. Não é, tá? É mais 18, está escrito aqui atrás, tome cuidado com isso. Agora falando sobre o que eu achei. Bom, o que eu achei? Até os 70% do livro, o livro não tinha me prendido. Eu tava lendo pra fazer o vídeo mesmo, e eu não queria abandonar. Eu não gosto muito de abandonar, principalmente porque eu tenho o segundo livro, aí eu ia abandonar o primeiro, não ia ler o segundo. Enfim, e eu tô tentando zerar minha estante, né? Zerar não, mas chegar num 10% ali de não lidos. Então, eu queria muito continuar lendo. Eu sei que esse livro divide muito opiniões, então eu não sabia
em qual lado eu ia ficar, dos que não gostam, eu gosto. E realmente até os 70% eu não tava gostando muito da leitura. A partir dos 70% teve muita coisa acontecendo. Eu acho que ele é meio parado ali no começo, sabe? Pra vocês terem noção, o primeiro jogo acontece no 70% do livro. Foi ali que começou a engatar pra mim, entendeu? E só teve um jogo no livro inteiro. Um jogo. Enfim. É um livro sobre o jogo e só teve um jogo. Não só sobre o jogo, né? Sobre outras coisas. Por exemplo, tem muita gente que acha que esse livro é de romance. Esse livro não é de romance, tá? Não tem romance nesse livro. É igual o Príncipe Cruel. Panfletam como romantasia. Só tem romance no último livro. As pessoas elas vão com expectativa muito alta no romance, elas se frustram por causa disso em Príncipe Cruel. Eu já sabia que não tinha romance, então eu fui, ok, é um livro mais político. Ponto. Esse aqui eu não sabia o que esperar. Eu vi depois as pessoas falando sobre ser um livro de romance. E não é. Se você está procurando romance, não leia esse livro porque você vai se frustrar. Outra coisa, a escrita da autora eu achei meio confusa. Eu sei que lá fora é uma escritora independente, então ela não tem uma editora. Não sei se quando veio pra cá ficou meio confuso ali. Não sei. Eu só sei que algumas partes muito confuso, muito confuso. E já é um livro que não pode ser confuso, porque são muitos personagens. São, sei lá, aqui no final, depois eu vi, né? Eu não sabia. Mas aqui no final tem os personagens, o nome dos personagens. E só de jogador a gente tem 10 jogadores, o técnico, a enfermeira e a psicóloga ou psiquiatra. Então, assim, é muita gente. É muita gente. Fora outras pessoas que não estão aqui, tipo o Rico, que é o irmão adotivo do Kevin, a família do Rico. Então, assim, é muita coisa. A gente também tem máfia nesse livro. Eu não estava esperando por isso, mas temos máfia nesse livro. Esse livro foi uma série de coisas não esperadas. Ah, outra coisa. O jogo em si. Não explica direito, sabe? Assim, quando eles estão ali jogando, você começa a entender um pouco melhor e tal. Eu fui focada totalmente no hockey. Como se fossem jogadores de hockey no campo com raquetes. Basicamente eu pensei assim, mas eu pensava em jogadores de hockey jogando. Mas eu nunca vi lacrosse, então é um pouco difícil pra mim. Se você acompanha lacrosse, vai ser um pouco mais fácil pra você imaginar ali o que tá acontecendo. Como é um esporte novo, eu senti falta um pouquinho da explicação do esporte. Ah, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar foi que esse esporte X, ele é para mulheres e homens. Então, jogando no mesmo time, um contra o outro, é bem legal porque eu não vejo isso em esportes. Eu acho que não existe isso. Eu não sou uma pessoa muito de esportes, né? Então, assim, eu nunca vi isso, mas eu acho que não tem. E eu achei isso muito legal, muito legal. Cara, uma parte que eu amei, amei, foi o Kevin e o Neil no programa. Que convidaram eles pra dar entrevista. É só convidado o Kevin, chegou lá, o Neil teve que participar também. E por um acaso, o Rico apareceu lá. E acontece coisas 9 meses antes desse momento, que eu não vou falar pra não dar spoiler, mas que o Rico e o Kevin, eles não estão se falando. Eles são irmãos adotivos um do outro, mas eles não estão se falando. Então, do nada eles estão lá dando entrevista pra mulher, ela vira e fala: Ah, então, pode entrar, Rico. Aí os dois ficam com cara de tacho, de tipo... E agora, né? E agora? Porque o Rico fez uma coisa muito séria, aliás, né? E aí ficou uma coisa meio casos de família, meio programas João Kleber, enfim. Mas o Neil defendeu o Kevin e foi simplesmente fantástico. Foi o ponto altíssimo desse livro. Tem várias problemáticas nesse livro também, tá?
abuso, drogar os outros. Então, assim, já vão sabendo disso, que não é um livro de romance, tá? Não é um livro fofinho. É um livro de problemáticas, pessoas problemáticas que fazem coisas problemáticas e esporte, que é muito violento, aliás. E pessoas violentas também, porque tem muita gente violenta nesse livro. Como eu gostei só a partir de 70% do livro, a nota não vai ser lá das melhores, né? Eu estou ainda pensando na nota que eu vou dar, mas eu não sei muito bem a nota que eu vou dar ainda. Assim, esse 70%, se você tiver assim firme, resiliente para chegar no 70% do livro, você vai gostar. Você vai relevando várias coisas. Você gosta. Você fica ansiosa para ler os outros livros. O problema é chegar nos 70%, né? E assim, se o livro é só bom nos 30% finais, pra mim talvez não valha a pena. Não sei se pra vocês vale. Se eu soubesse disso, eu não tinha nem começado a ler. Mas eu estou com vontade de ler o segundo, também tem o terceiro volume, se eu não me engano, já estão todos lançados. Então, lerei o segundo. Falam que o segundo é melhor, que os personagens, igual no final desse livro aqui. Teve um monte de personagem ali que fez merda atrás de merda durante o livro inteiro. E aqui eles, pagaram de bonzinho. Do nada eles se transformaram, uma redenção gigantesca desses personagens. Então, assim, para um livro de menos de 300 páginas, uma redenção do nada. Enfim, né? Não sou eu. Quem sou eu para julgar? Mas estou doida para ler os livros, os outros dois. Eu só tenho o segundo, então eu devo ler o segundo mais pra frente, porque eu também não tô muito ansiosa para ler, não. Quero ler, mas também nem tanto. E é isso. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. As minhas redes sociais estão no box aqui embaixo. Por lá eu tento postar praticamente todos os dias. Por lá também eu peço indicação de livro. Quando eu vou fazer vlog de leitura, eu peço pro pessoal lá votar. Por exemplo, esse livro foi o mais votado da enquete. Então me siga lá para não perder nada. Se vocês gostaram, por favor, curte o vídeo, deixe um comentário aqui embaixo pra gente poder conversar. Se inscreva no canal, que deve vir muitos vlogs de leitura, porque eu adoro fazer esse vídeo. Tanto que eu fiz 2 vlogs de leitura em sequência. Eu tava doido pra fazer um terceiro, mas eu acho que vai dar muita ressaca literária. Vamos esperar um pouquinho. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo!